Bem-vindos na nossa conversa de hoje. Vamos explorar juntos alguns fragmentos de uma obra assim gigantesca, 100 anos de solidão, do Gabriel Garcia Marques. A nossa ideia aqui é mais despertar a curiosidade, sabe? Por esse universo tão rico, mas sem entregar os grandes segredos da trama. E que tal a gente começar logo com aquela frase de abertura, que é icônica, né? Muitos anos depois, diante do pelotão de fuzilamento, o coronel Aureliano Buendia havia de recordar aquela tarde remota em que seu pai o levou para conhecer o gelo. Isso já, joga a gente direto para Macondo, aquela aldeia mítica onde no começo as coisas nem nome tinham ainda. Exato. E é nesse cenário, assim, quase pré-primitivo, que chegam os ciganos, né? Liderados pelo Melquiades. Eles trazem novidades, tipo o imã, que deixa todo mundo de boca aberta, e, claro, dispara a imaginação fértil do José Arcádio Buendia, o patriarca. Ah, sim. Ele logo vê naquilo uma ferramenta para, como ele diz, desentranhar o ouro da terra. É um maravilhoso invadindo o dia a dia, de cara. Essa mistura, né? Do cotidiano com o extraordinário, um mágico que entra na vida simples. É a marca registrada do livro todo, eu acho. Vamos investigar isso um pouco mais. O próprio José Arcádio Buendia, ele personifica essa busca sem fim. Totalmente. Mergulha na alquimia, tenta provar que a Terra é redonda como uma laranja, fica lá mapeando os céus, mas essa obsessão toda pelo conhecimento tem um preço alto, né? Sem dúvida. Essa genialidade dele, que é febril, acaba aprisionando ele numa solidão, assim, quase cósmica, sabe? Enquanto ele tá lá tentando decifrar o universo, trancado no gabinete dele, a vida prática, que é representada pela Úrsula e os filhos, cuidando da horta, ela segue adiante. É verdade. Existe uma desconexão profunda ali, uma dificuldade dele em lidar com a realidade concreta, como naquela teimosia de querer mudar Macondo de lugar mesmo contra a vontade de todo mundo. Falando em figuras marcantes, não dá pra não falar do Melquíades. Figura centralíssima. Ah, Melquíades. Esse cigano enigmático que parece que não envelhece, mas ao mesmo tempo envelhece drasticamente, trazendo o peso das doenças e dos saberes do mundo todo. Ele sobrevive a tudo, né? Sim, e ele não traz só invenções, tipo ímã ou gelo. Ele traz o laboratório de alquimia, compartilha conhecimentos que fascinam o José Arcádio, conta aquelas histórias que acabam moldando a imaginação dos meninos Buendia, do Aureliano e do José Arcádio Filho. E depois ele volta. Isso. O retorno dele depois, rejuvenescido, com dentes postiços, que é outra maravilha que perturba o José Arcádio, só reforça esse caráter dele quase sobrenatural. Melquiades representa um saber ancestral, talvez até proibido, né? Já que dizem que a tribo dele foi extinta por ultrapassar os limites do conhecimento humano. Nossa! E os pergaminhos dele, eles são literalmente o destino codificado da família Buendia. Que o Aureliano vai tentar decifrar depois, né? E fazendo o contraponto a esses homens sonhadores, meio perdidos, a gente tem a Úrsula Iguarã, a matriarca. Ah, Úrsula. Desde aquele medo inicial de ter filhos com rabo de porco por ser prima do José Arcádio, ela já mostra uma força, um pragmatismo incríveis. É ela que embate o pé e diz: daqui não saímos, aqui ficaremos, porque aqui tivemos um filho. Úrsula é o verdadeiro centro de gravidade da família. É ela quem administra, quem tenta colocar limites nos impulsos dos Buendia. E aquela frase dela sobre precisar de um morto enterrado para pertencer a um lugar. Marcante demais. Nossa, é de uma profundidade imensa. Toca na questão das raízes, da memória, da identidade, né? Contrastando com essa sina meio errante da família, a longevidade dela, a lucidez, mesmo quando fica cega, ela é a âncora da história toda. E a história vai se movendo em ciclos, né? Os nomes se repetem e com eles parece que certas características também. Os José Arcádio, sempre mais impulsivos, físicos, muitas vezes com fins trágicos. Isso. E os Aureliano, mais introspectivos, lúcidos, mas também terrivelmente solitários. A gente vê isso já nos filhos do fundador. É. E a Úrsula percebe essa repetição com uma clareza que dói, né?
A família parece que está presa numa roda do destino, marcada por essa solidão que é quase uma doença hereditária, por amores que são sempre intensos, mas quase nunca trazem paz, sabe? Verdade. Muitas vezes são amores impossíveis ou marcados pela tragédia, como o da meme do Maurício Babilônia, com aquelas borboletas amarelas. E, claro, a sombra constante do incesto pairando sobre eles. A própria Macondo também vive esses ciclos. Começa idílica, cresce, chega o progresso e depois vem a decadência. E a gente acompanha essa transformação de Macondo bem de perto. A chegada do trem, que é um evento enorme, da luz elétrica, do cinema, que, aliás, causa um rebuliço danado quando um personagem que morre num filme reaparece em outro. Imagina a confusão. Exato. Aí vem a chegada da autoridade, o delegado, as guerras civis intermináveis do coronel Aureliano Buendia. Macondo vira um microcosmo muito potente, quase uma metáfora da própria América Latina, né? Com a chegada meio ambígua do progresso, as disputas políticas que destroem tudo, a exploração brutal da Companhia Bananeira. Massacre. Sim, que culmina no terrível massacre dos trabalhadores, uma ferida histórica que parece que só o José Arcádio II carrega a memória viva daquilo. E o fascinante é que os elementos mágicos, como a ascensão inexplicável da Remédios Abela aos céus, eles não são uma fuga da realidade. Pelo contrário, eles intensificam a complexidade dessa realidade. E por baixo de tudo isso, permeando tudo, tem o amor e a solidão. As paixões são sempre avassaladoras. José Arcádio e Rebeca, o amor não correspondido do Pietro Crespi, a recusa da Amaranta ao coronel Gerineldo Marx, são muitas histórias todas entrelaçadas. Muitas, mas a solidão, essa talvez seja o sentimento que define os Buendia, né? A solidão do poder do coronel, a solidão da Úrsula na velhice, a solidão que a Amaranta e a Rebeca escolhem para si, até a solidão final do Aureliano lá, decifrando os pergaminhos no quarto do Melquiades. É verdade. O amor existe, ele é intenso, mas ele raramente consegue quebrar esse ciclo de isolamento que parece ser a herança da família, a maldição deles, talvez. Enfim, acho que esses são só alguns fios dessa tapeçaria que é imensa, né? Que é 100 anos de solidão. Uma saga familiar que atravessa gerações, cheia de personagens que a gente não esquece, onde o mágico e o trágico se fundem e o tempo parece que não anda para frente, mas gira em círculos. A obra é um convite muito profundo para a gente refletir sobre memória, esquecimento, sobre essa natureza cíclica da história e sobre a condição humana mesmo. Tudo isso numa linguagem que é, nossa, deslumbrante. Fica a questão, né? Como será que essa fusão do impossível com o cotidiano permite que a gente enxergue, talvez até com mais clareza, as verdades complexas da nossa própria realidade? Uma boa pergunta para se pensar e a resposta completa, claro. Só mesmo mergulhando nas páginas desta obra-prima. Fica aqui, então, o nosso convite para essa leitura ou releitura.